Olá, queridas amigas, queridos amigos, é um prazer estar novamente com vocês. Eu, Elias Luiz Bispo IV, Oluoba, Balaô, bruxo, feiticeiro, mandingueiro, paranormal e terapeuta. Por que hoje estou falando de feiticeiro e mandingueiro? Durante muito tempo de minha vida, trabalhei como feiticeiro e mandingueiro, literalmente, atendendo diversas pessoas com diversos problemas, e não me via como terapeuta, nem entendia o que era isso, terapeuta. Mas como comecei muito cedo, desde criança, muitas pessoas me diziam: estou com um problema no casamento, lá vai o Elias fazer uma mandinga, então vamos fazer a mandinga do café, que muita gente não sabe fazer. Muita gente diz: olha, esse negócio do café não funciona, esse negócio com a café não tá com nada, hein? Mas olha, gente, tudo tem que ter os seus segredos, tem que ser o pano certo, como as calcinhas que eram usadas antigamente. Gente, antigamente tudo era feito de algodão, tudo era feito de outros tecidos mais naturais. Tecido moderno não funciona mesmo, vai quebrar o feitiço, vai quebrar o encanto. Então, ou seja, muitas mandingas, elas funcionam e salvam casamentos, relacionamentos e salvam família. Por isso comecei muito cedo com empatia pelas pessoas. Pessoas chegavam: pelo amor de Deus, meu casamento está chegando ao final, a minha firma está falindo. E eu jovem, gente, nem tinha trabalhado, ainda nem entendia o que era isso de firma, mas entendia que o indivíduo estava desesperado. E assim atendia fazendeiros, atendia diversas pessoas, então pessoas com diversos ramos, diversos ramos do contexto cultural, ou seja, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, muitas pessoas que me procuravam escondidos, porque tinham lá seus problemas. E como já disse antes, eu não me via terapeuta nem psicoterapeuta, porque comecei muito cedo. Atendia já mãe chorando por conta dos filhos que estavam perdidos em hábitos nocivos para a saúde, em meio a drogas ou a algum outro tipo de vício. E assim se ia. E com o tempo percebi que o que eu gostava de fazer e o que era mais forte para mim era auxiliar as pessoas na questão amor, na questão casamento. Eu tinha uma facilidade natural de acender uma vela, quebrar uma vela, virar a vela de ponta cabeça. Isso tudo me vinha naturalmente. E com isso eu consegui auxiliar várias pessoas, e sempre com muito receio de fazer o mal, sempre com muita vontade de auxiliar de fato aquela pessoa. E é muito importante que vocês prestem atenção nisso, porque em muitos momentos pensamos assim: mas será que isto é bom? Será que isto é mal? Acender uma vela para o indivíduo será bom ou será mal? Tudo depende da sua consciência e do conhecimento espiritual que você tem. E tem que ser conhecimento espiritual mesmo, porque eu não tinha conhecimento nenhum, nem tinha namorado, nem tinha estado com ninguém, mas estava lá, auxiliando pessoas, e cada vez mais e mais pessoas iam me procurar, para o terror de minha mãe, que ficava apavorada, e para o terror do meu pai. Pois é, gente, e para o terror da minha irmã também, Ana, que ficava ali assustada com tudo aquilo, e falava: ô, seu macumbeiro. Pois é, um beijo para minha querida irmã. Pois é, gente, então isso tudo veio de uma forma muito espontânea. E de repente eu já dizia para as pessoas: faça isso, faça aquilo. Ou eu mesmo dizia: olha, pode ir embora que tal coisa vai dar certo. Daí me vinham pessoas também procurando por causa de saúde. Daí eu descobri que eu tinha o poder de fazer cirurgias espirituais. E como eu fazia cirurgia espiritual? É como se fosse um passe, a pessoa sentada ou a pessoa deitada, e eu simplesmente ia ali mentalizando a pessoa, e a energia de um médico chamado Dr. Jarba se aproximava de mim, e a pessoa muitas vezes abria os olhos, porque ela tinha a impressão que estava mexendo nela, principalmente as mulheres, Quando eu deixava a pessoa deitada, e ali eu estava mentalizando, a pessoa abria os olhos assustada, porque pensava que eu estava mexendo literalmente no corpo dela. Daí eu comecei a fazer o seguinte: eu comecei a pedir para as pessoas, em determinado horário, deixarem uma roupa clara ou branca, ou mais clara possível na sua cama, e colocar um copo de água do lado, e deixarem a mente livre. Que daí eu iria fazer a cirurgia espiritual. E naquele horário, dentro de minha casa, eu já enviava a corrente médica. E daí muitas coisas aconteciam.
houve muito testemunhal, muita gente dizia que me via, assim como a Josefa Ribeiro da Silva dizendo que me via, assim como em Jales, eu estava na cidade de Fernandópolis, e uma pessoa que nem acreditava em mim, mas estava muito desesperado, porque havia muitas inflamações no ouvido, até chamado João, esta pessoa, daí daquele dia ele passou a acreditar em mim, porque eu estava na minha casa, e daí ele viu eu surgir na casa dele, como se eu estivesse lá fisicamente. Ou seja, mais que um desdobramento, né? Essa é uma bilocação. Então, com essa energia de bilocação, eu estava ali, curando a pessoa, e todos viam Elias vestido de branco. Não é interessante isso? Muito interessante. É interessante que vocês saibam que tudo isto faz parte do contexto universal. Vocês vão ver e vão ouvir e vão ler também muitas destas questões ligadas a indivíduos, muitos santos, muitos bruxos, muitos indivíduos que já passaram aqui pelo planeta e que já atenderam, já auxiliaram muitas pessoas. É interessante porque quando você tem uma paranormalidade muito intensa, ela te leva ao bem. Eu comecei criança. Como criança, eu não tinha essa visão clara de bem e de mal. Eu tinha a visão de que eu tinha uma energia, que eu tinha um poder, e que este poder poderia ser utilizado. Mas eu não pensava e nem tinha a consciência, prestem bem atenção, nem tinha consciência clara para saber se verdadeiramente eu estava auxiliando quando uma mulher desesperada me pedia para auxiliá-la no casamento. Sempre eu auxiliava, mas eu pedia que as forças espirituais, que os mentores, que os guias, que os poderes divinais e mesmo que os poderes inferiores, os poderes de Exu, de Ibará, me levassem ao bem. Eu morria de medo de estar fazendo mal a alguém, porque sempre acreditei no bem, sempre acreditei no amor. É claro, gente, não é todo mundo assim, estou falando da minha história. E daí, de repente, as próprias entidades começaram a me ensinar cada vez mais, me levar a ler livros espontaneamente. Cada livro que eu lia, parece que tinha tudo a ver com as histórias que eu já tinha vivenciado. E as entidades cada vez me ensinaram mais e mais. Então vejam como essa questão de mandingas, feitiços, está muito ligado. Mandinga é um termo que utilizamos aqui no Brasil, vindo da África, da terra dos mandingas, que tem a ver com feitiçaria, com magia prática, com essa terapêutica magística africana e brasileira também. Com essa terapêutica da pessoa que tem um dom natural, dos benzedores, dos nossos médicos descalços, como dizia o Gasparetto, ou seja, dessas pessoas que têm essa capacidade de cura. E assim eu ia atendendo pessoas de forma muito natural, de repente aprendendo a ler a mão naturalmente. Então, de um dia para o outro, comecei a ler as mãos. De um dia para o outro, de repente, a pessoa chegava, fala onde está meu marido. Eu falava, mas eu não sei ver onde está o marido. E a pessoa, por favor, e chorando. E daí então eu fechava os olhos e falava, olha, ele tem um carro assim assado, ele tem um caminhão assim assado. E daí a pessoa, é assim. E de repente daí eu via que eu estava vendo de fato, porque eu também não sabia que eu tinha clarividência, gente. Teve até uma pessoa que me auxiliou muito em Fernandópolis, e ela nem sabe disso, né? Ela me auxiliou porque ela era tão carente, ela era tão dependente, né, da sua paixão, que então ela, por favor, fala onde ele está. Eu falava, mas eu não sei disso, eu sei benzer. E daí eu fechava os olhos e falava, olha, ele disse que era em tal cidade acessada. Daí eu descobri, inclusive, que eu tinha clarividência, porque eu não sabia que eu tinha clarividência. E desta forma, gente, daí eu fui expandindo cada vez mais a minha capacidade, mas como? Auxiliando pessoas que necessitavam, fazendo curas espirituais, tirando feitiços mesmo. Tem muita gente que de repente tem raiva de você, tem raiva, sei lá, da tua empresa, tem raiva do teu marido, tem raiva do teu sucesso, tem raiva de você ser muito magra, ou de você ser muito gordinha, ou de você ter um porte físico. Tem gente que tem raiva da tua forma de falar, ou porque você fala mal, ou porque você fala bem. A vida é assim. Gente louca tem toda a parte do planeta, hein? Então, de repente eu comecei a auxiliar essas pessoas, que eram perseguidas também por mandingas, por feitiços, pelo olho gordo. Como que é esse negócio do olho gordo? O olho gordo, ele vem de pessoas que têm ali uma energia psíquica muito forte, ou que de repente estão cheios de energia espiritual negativa à sua volta. Nós chamamos a isso de envoltamento, ou seja, a pessoa está cheia de vulto negativo, de espíritos sofredores, depressivos, espíritos cheios de ódio, e de repente a pessoa olha ali para o outro desejando, poxa vida, eu quero aquele emprego, eu quero
aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquele corpo. E logo a pessoa começa então a ser atacada por esse monte de espíritos sofredores e depressivos que já estão em volta desta pessoa, porque elas necessitam de se alimentar do ectoplasma, da energia espiritual do indivíduo. E por isso o indivíduo vai sendo sugado. Então elas necessitam dessas pessoas que de repente nem sabem, mas são ali bruxos do mal, né? Ou estão agindo como feiticeiros do mal. Então, lá vai o benzimento. O benzimento é maravilhoso para isso. Tanto que tem um super benzimento, né, que é chamado de cura prânica. A cura prânica, então esse nome mais utilizado, para que vocês possam ler também, estudar. Já ministrei cursos de cura prânica, porque tive isso naturalmente. Quando fui estudar cura prânica, eu já vi que aquilo tudo eu já fazia naturalmente. Sim, a sua própria mente te leva a você curar, agir, libertar as pessoas. Então, esses benzimentos fortes, quando você já tem o dom, chega um determinado momento que você benze com tudo. Você não benze só com a ruda, você não benze só com uma planta, você benze com tudo, com seus gestos, movimentos, com um copo d'água, você benze com uma faca, você benze com uma tesoura, com diversas coisas, você benze porque aquilo te vem na hora que a pessoa necessita. E assim você vai cortando mandingas e feitiços e bruxedos e bruxarias, e você vai abrindo os caminhos das pessoas de uma forma muito rápida. E aquilo te faz muito bem também, você se sente mais energizado. Embora você perca o seu tempo, comecei muito jovem, então as pessoas me tiravam o tempo de ir para a escola, o tempo de namorar, o tempo de repente de ir para um baile, mas em contrapartida isso tudo faz parte, para que a gente possa se elaborar e se desenvolver muito mais espiritualmente. Isso tudo tem a ver com a paranormalidade. Quando vocês estudam contexto paranormal, que vocês vão lá no Dr. Heaney, na Universidade de Duke, onde mais foi estudado, onde toda essa terminologia de parapsicologia, paranormalidade, então surge saindo da metempsicose, saindo de uma série de terminologias mais arcaicas e mais antigas, né? A metempsicose, na verdade, é a transmigração da alma, né? Mas, ou seja, várias terminologias que eram utilizadas no passado vão sendo deixadas de lado e daí surge essa terminologia, que tem a ver com um estudo mais técnico, mais prático das capacidades psíquicas do indivíduo e dos diversos aspectos parapsíquicos, paranormais. É claro que na época o Dr. Heaney chegou até um determinado ponto, não deu tempo de estudar os OVNIs, não deu tempo de estudar ainda uma série de questões com aparelhagens, com câmeras, umas câmeras hoje que registram vultos, que registram espectros, que registram diversas manifestações espirituais. A isso é chamada de psiteta, ou seja, quando você utiliza ferramentas tecnológicas para gravar fenômenos diversos. Não é interessante, gente? Muito interessante e maravilhoso isso. Durante toda a minha vida, tive contato com diversas formas de espíritos, caboclos, índios, pretos velhos, mas também com entidades de fora do Brasil, entidades que falavam comigo telepaticamente porque eu não conhecia a língua. Tem uma entidade que se aproximou de mim, chamada Djanira. As pessoas adoravam a Djanira. E a Djanira se aproximou, eu vendo, como vocês veem qualquer ser humano, daí se aproximou e começou a trabalhar durante muito tempo comigo, fazendo magias. Ela detestava dar conselho, gente. Nada desse negócio de conselho. Deixa eu explicar essa questão. Muita gente aqui no Brasil gosta dos pretos velhos porque eles agem como analistas ou psicoterapeutas. Então eles estão ali como um vovozinho ou uma vovozinha, te ouvindo, e daí eles agem como psicoterapeuta ou uma psicoterapeuta, sem te censurar. Por isso muita gente adora. E muita gente detesta e tem medo de Exu, que já fala: por que você está fazendo isso? Por que vai ficar com este homem? Não está vendo que ele tem outra mulher, que ele não te gosta? Está vendo que ele é gay, não quer saber de você? Está vendo que ele curte o poliamor, vai querer você mais 3 pessoas ao mesmo tempo? Gente, Exu já fala logo assim. Será que eu falei da forma que ele é Exu? Será que falei, gente? Então, Exu ele já fala logo dessa forma. Você fala: mas eu amo essa pessoa. Ele já fala: não vai dar certo coisa nenhuma. Você quer que dê certo? Vamos jogar a mandinga, hipnotizar essa pessoa à distância, vamos mudar a cabeça dessa pessoa, ela vai ficar presa, atada, amarrada de pés, mãos, cordas e coração, debaixo do seu pé esquerdo, e vamos também prender o sexo dessa pessoa. Ela não vai ter mais potência para ninguém. Gente, inclusive, os trabalhos de magia, né, para o amor, eles são muito complexos.
Por quê? Existe aquele trabalho que você faz ali para trazer a pessoa, mas não quer dizer que ela vai te amar, ela vai ficar presa ali perto de você, pode ser que brigando até te batendo. Então daí tem que fazer um outro trabalho para a pessoa ficar mansinha com você. Então daí já são dois. Um para ficar morando com você, outro é para ficar mansinha. Não quer dizer que a pessoa vai ter relação sexual com você ou que vai gostar. Então tem que fazer um outro trabalho, olha como é complicado, para ter relação sexual com você. Não quer dizer que a pessoa vai gostar, mas vai ter. Então você vai ter que fazer um outro trabalho para gostar, te curtir o sexo com você. Gente, estou sendo muito sinceros, tá? Muito sincero mesmo, né? Sinceros, né? Tem várias entidades à minha volta me auxiliando nessa palestra, na verdade, né? Então os trabalhos são feitos assim. Daí, mas eu quero que essa pessoa goste, fale que me ame, tá? Então daí um outro trabalho. Vocês estão percebendo, né? São vários trabalhos para que a pessoa realmente possa estar com você. E nisso tudo, gente, existem trabalhos que vão além desta encarnação. Mesmo a pessoa morrendo, ela ainda vai estar presa com você. E você pode estar preso a ela. Então são várias mandingas, feitiços que podem ser feitos. Feitiços para o trabalho, deve-se tomar muito cuidado. Conheci uma família que sempre pedia amarração para a empresa. Ou seja, estavam lá trabalhando e pediam que se amarrasse, que eles tinham muito medo de perder o emprego. Inclusive pessoas muito conhecidas minhas. O que acontece então? Quando a pessoa desencarna, fica preso ali assombrando a empresa. Ou se a empresa vai à falência, a pessoa está ferrada, não consegue mais emprego em lugar nenhum. O único jeito, você vai ter que tirar todo aquele feitiço da pessoa para que ela consiga trabalhar em outro local. Então a magia, ela tem que ser muito pensada. Por isso estou falando de parapsicologia. Você tem que utilizar muito a psicologia, você tem que utilizar muito a sua cabeça. Não adianta você dizer, mas Elias, estou apaixonada, estou apaixonado, eu quero porque quero. Você pode ficar preso, tua alma pode virar uma assombração que vai ficar por aí vagando, tá? Saindo como vulto nas câmeras da cidade. Então é muito importante que você entenda isso. Por isso é que eu atendo as pessoas, por isso que eu ensino as pessoas como agirem, como fazer suas magias, por isso que durante décadas tenho auxiliado as pessoas com a magia e também com um aconselhamento. Não, é desta forma que você deve agir, é desta outra, tá? Para equilibrar a sua casa é assim assado. De repente você foi acomedida ou acomedido de um feitiço para destruir o seu relacionamento, seu casamento ou a sua vida, e a tua vida está ali, olha, uma baderna, os filhos brigando, se perdendo, se encaminhando ali para o caminho de drogas, ou isso, ou aquilo, outro, o marido perdido, ou a esposa perdida. Então temos que equilibrar, tirar essas energias primeiro, equilibrar, fortalecer ali o casamento, fortalecer o olho de todos que estão ali, para que tudo possa correr de uma forma bela e tranquila. Espero que vocês estejam entendendo, acho que estou falando de forma bem clara, né? E é assim que acontece, gente. Muitas pessoas ficam fazendo todos os tipos de magia para salvar o casamento e acabam morrendo e destruindo o seu casamento. Conheci inúmeras pessoas. As pessoas correm aqui, acende uma vela, corre ali, vira uma outra vela de ponta cabeça, e daí dá um franguinho aqui, e vão correndo em todos os lugares. E de repente não é culpa de quem está tentando auxiliar, é a pessoa que está lá descabeceada, e ela vai correndo e quando vê, ela fica doente. Quando vê, a família começa a se perder, o marido começa a entrar em álcool, em drogas, ou nisso ou naquilo, começa a trair, amando, o pior de tudo que é amando. Isso é muito sério, gente. E começam a acontecer fenômenos paranormais. Eu já vi fenômenos sérios de vir animais estranhos. Toda hora está aparecendo pássaro escuro, de cor escura na casa da pessoa, no quintal ou dentro da casa mesmo. Borboletas escuras toda hora, só borboleta escura. E de repente começa a vir cantar de corujas ou outros pássaros estranhos. Então, gente, é muito importante que vocês estejam atentos, porque isso acaba levando a óbito, e o pior de tudo, que embora o corpo do indivíduo tenha entrado em óbito, a alma fica perdida, zanzando para cá e para lá, escrava dessas circunstâncias. Então é muito importante vocês estarem atentos e buscarem pessoas que tenham um perfeito conhecimento, que saibam como te auxiliar. E é por isso que eu deixo os meus telefones aqui embaixo, né? Os telefones, os contatos, e é muito importante que você marque sempre confidencialmente, ou seja, você deve procurar ali para saber como é que você vai se equilibrar, para saber como é que você vai agir, o que você vai fazer para se limpar. E os trabalhos são sérios, gente. Não adianta você ficar dizendo, vai dar um passe aí, porque como já expliquei logo no começo, existem passes fortes. Quem já nasce com dom, existem passes poderosos.
São orações poderosas que de repente você tira ali feitiços e mandingas e bruxedos, mas não é só isso. Tem coisas que você realmente precisa de ir numa mata ou numa cachoeira e fazer um trabalho maior. Lembro-me de uma senhora, uma cigana, na verdade a família toda cigana lá de Fernandópolis. Eles não gostavam de dizer que eram ciganos, eles achavam que o marketing não era legal. Lá fora de lá, eles sim se posturavam como ciganos. Então, era a família inteira tinha uma que era mãe de santo, de Angola, a outra era muito entendida em Umbanda, com Quimbanda, a outra irmã vivia lendo a mão das pessoas. Inclusive, eu dei um livro para que ela lesse da forma correta, né, gente? Porque era uma loucura. E daí tinha um pai deles também que disse que jogava um búzio meio estranho, que não tinha nada a ver com candomblé, mas enfim, dessa pessoa, né, de nome R, só vou falar R, primeira letra do nome, me procurou um dia e eu falei, olha, você vai comprar esse material todo, na época eu trabalhava assim, então você vai comprar esse material todo, custa tanto, e ela achou um absurdo de preço, e um absurdo, e eu passei ali, os frangos, sim gente, tem trabalho, você tem que passar, olha, é um frango branco, um frango arrepiado, um frango preto, mais um coração de boi que eu pedi para essa pessoa, né? Na verdade foram 2 corações de bois, tanto uma caixinha de agulha, isso tudo para equilibrar o amor dela. E essa pessoa ficou tentando enrolar, e daí fomos para a cachoeira fazer o trabalho. Então lá realmente foi feito os cortes adequados, foi feito ali os trabalhos em cima do coração de boi, tudo certinho. E essa pessoa já estava, ou seja, eles estavam brigando já há 15 anos. Né? Esse marido estava morando na cidade de Guarulhos e ela morando em Fernandópolis, e muito triste porque o casamento não funcionava. Muito bem, depois desse trabalho, dali uma semana, o marido decidiu voltar com ela, estão juntos até hoje. Tá? Então, gente, e ela pensou assim, nossa, pensei que eu ia girar lá, poxa, a cabeça dela era totalmente de Umbanda, e isso não funciona, né? Funciona para algumas áreas, não para aquela área, é feitiço mesmo, trabalho mesmo, mandinga na casa de caldeirão, só que na mata. Então veja, depois que eu fiz trabalho, o pai dela, toda vez que me via, falava, você cultuou o diabo, ou seja, eles não conheciam o tipo de trabalho, e daí a pessoa, nossa, não pode ser, porque como é que a gente já fez de tudo, e a pessoa, não conseguimos trazer a pessoa, né? Porque são os trabalhos certos, gente, tem trabalho que é certo, que você tem que ir na mata, sim, fazer os trabalhos, e o trabalho é escondido, não é assim com um monte de gente para ver, aí vamos ver como que não é assim parquinho, né? Gente, tem gente que pensa que é parquinho, né? Eu já tive problemas sérios, até com uma pessoa chamada Zé Carlos, esse é o nome mesmo dele, vou falar para ele ficar, tomara que ele veja o vídeo para ele saber. Por causa desse Zé Carlos, eu fiquei doente ali, cheio de varicela, eu tinha 25 anos de idade, gente, me enchi de varicela, né? Ou seja, me enchi de bexiga, porque era um trabalho muito sério, eu estava sem carro na época, e pedi para ele, que tinha um mercadinho lá na Brasilândia, me dar uma carona para fazer o trabalho. O que ele fez? Morrendo de medo, porque acho que ele tinha algum encanto comigo, sei lá, assim, tinha medo de repente, acho que tinha algum encantamento comigo, de repente, algum tesão, alguma coisa. Enfim, daí ele levou a namorada. E o pior de tudo, gente, que nesses trabalhos, né, de repente se ele levasse até alguém que não tivesse nada a ver, nesse trabalho você não pode envolver, né, sexualidade. Eu estava fazendo um trabalho que era uma mandinga poderosa ali, num local onde hoje é o bairro do Meninel, lá em Fernandópolis. E lá antigamente era um cafezal e tinha lá uma encruzilhada. E daí eu fui fazer o trabalho, era um trabalho poderoso, aquele com fogo, aquele com sal grosso que você estoura tudo. E eu peguei o rescaldo daquilo, porque era um trabalho para tirar pessoas negativas do caminho, né, de uma outra pessoa. Só que daí ele foi lá com a namorada, se agarrando com a namorada, não sei o que lá, tanto que daí essa namorada se acabou, a moça tentou suicídio e separou-se dele. Né? Então, por que essas coisas acontecem? Porque é da brincadeira, as pessoas pensam que é gozação, pensam que é brincadeira, que é uma besteira assim qualquer, uma besteirinha qualquer, né? E a pessoa não alcançou totalmente o objetivo. Né? Então, olha que interessante. Vocês estão entendendo? Deixa eu perguntar para a minha plateia se estou falando bem, se está bem claro, se não estou gaguejando. Gente, prestem muita atenção nisso. Né? Inclusive, dei o nome ali, um abraço para você, Zé Carlos. não falei o último nome, então Zé Carlos tem muitos, né? Mas ele vai saber porque ele que levou a namorada, depois a namorada tentou suicídio, né? E separou-se dele, e ele não teve mais sorte com mulher, porque ele casa e separa, casa, fica um tempinho, depois separa.
Então, olha só, gente, quanta miséria vem. Esse trabalho que você estava fazendo era exatamente para separar uma pessoa que estava ali num casamento que não tinha nada a ver. Vocês perceberam como é a coisa? Coisa séria. A coisa séria. E você só sabe a coisa séria quando você trabalha com magia de verdade. Então, não é aquela coisinha de faz de conta. Eu vou pegar esse bonequinho de plástico e faz de conta que estamos separando. Isso é psicológico, você está trabalhando o psique, o psicodrama da pessoa. Né? Você está pegando um bonequinho cheio de isopor, você está trabalhando o psicológico, o psicodrama. Né? Então, gente, estamos chegando à reta final. E daí, eu quero agradecer a vocês que estão aqui participando comigo, participando com a MKK, o MTV, participando com a Soul TV, participando com o trabalho do Elias. Peço a vocês que procurem conhecer muito mais do meu trabalho, entrem nas plataformas, procurem através do meu nome e marquem sua consulta. Não fiquem bobeando, não fiquem enrolando. Só tem um detalhe. Para você que está na França, para você que de repente está na Suíça ou em outro lugar, arrume um tradutor para fazer a consulta, gente. Hoje tem um aparelhinho de tradutor, tá bom? Para a gente poder fazer sua consulta, tá? Porque eu não sou obrigado a falar todos os idiomas, tá bom? Quero desejar muita paz, muita luz a vocês. Mokuyu, Mutumbá, Corofé, Namastê, Odaraxé, Saravá, paz profunda. E até o próximo programa, gente. Beijão no coração. Tchau, tchau.